Bom dia, que a graça do Senhor seja com todos. Que bom, todos são bem-vindos para esse tempo de estudo, de aprendizado da palavra de Deus, também de comunhão. Deus nos proporciona tantas coisas boas, né, nos nossos encontros. Imagina se eles não acontecessem, se nós não tivéssemos como realizá-los, né? Se a gente não tivesse como se encontrar domingo, por algum motivo, né? A gente, como seria, né? A gente sabendo desse propósito de Deus, mas não podendo. Mas não é o nosso caso, né? A gente pode, graças a Deus por isso. E que bom que você pode estar aqui nessa manhã, graças a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. A gente vai falar hoje, esse tema número 7, que a gente definiu assim. Eu estarei indo até o 9 com a igreja, depois o Guilherme estará dando continuidade, né? Pegando mais diretamente a família, não é isso, Guilherme? A família como um todo. Casamento também, obviamente, mas eu estou tratando de coisas bem pontuais que tem a ver com sexualidade, obviamente envolve a família. Tá? E hoje nós vamos fazer essa afirmação, afirmamos nossa sexualidade a partir da conjugalidade pactual no casamento. Parece alguma coisa, uma frase que tem que ficar pensando, né, para entender o significado, mas ela não é complexa. É uma afirmação que fazemos, né, da nossa sexualidade a partir da conjugalidade pactual, do casamento, da união, do ajuntamento de um homem e de uma mulher dentro desse propósito do casamento, do matrimônio. Vamos orar ao nosso Deus? Vou ler um trecho aqui do Sexualidade Bíblica, do Bruno Borges. Nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor. O Senhor tem disponibilizado, Deus, esse cuidado a nós. Senhor tem cuidado, ó Deus, nos mostrando o que é certo e o que é errado, a partir, ó Deus, da tua boa e santa palavra, a partir do teu Santo Espírito que em nós habita. Senhor tem sido, ó Deus, cuidadoso conosco, já nos salvou, mas também, ó Deus, dispõe para nós o pão nosso de cada dia. Senhor, dispõe para nós, ó Deus, todos os recursos que nós temos precisado, Senhor, para sermos melhor cuidados neste mundo, ainda, ó Deus, nessa vida aqui do lado de cá, na terra, ó Deus, onde nós estamos passando por um tempo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que não está preso ao tempo. O Senhor é o Deus que cuida aqui, ó Deus, e prepara para a eternidade, onde o Senhor está, cuidará de nós também. Muito obrigado, meu Deus. Recebe nossa adoração nessa manhã e nesse dia, ó Deus. Que o nome do Senhor seja bendito sempre e eternamente. No nome de Jesus, amém. O Bruno Borges, ele diz assim sobre um título interno aqui, né, que é o chamado para o casamento. Quando a gente está falando assim, meus irmãos, isso não exclui, já falei sobre isso, não exclui pessoas solteiras que não querem casar ou não se casam porque não querem casar, querem servir a Deus como solteiros, tá? Ele não está tratando disso diretamente, mas ele trata no livro como tudo. A questão que o assunto envolve o quê? O propósito de Deus desde o início com relação ao casamento e à formação da família, tá? Por isso que a gente está sempre apontando para o homem, para a mulher, o casamento, geração de filhos, que vai ser parentalidade na semana que vem. A gente vai falar sobre isso. Hoje é só a união, né, o ajuntamento. E ele fala assim, o chamado para o casamento. E ele diz que Gênesis 2,18, ele muda a história. Não é bom que o homem esteja só. E até esse ponto, Adão não tinha falta de nada. Ele não estava insatisfeito, nem desesperado. Eu não sei se você já não ouviu pregadores falar que Adão já estava impaciente, né? Adão já não suportava mais a solidão. Não, ele não estava assim, né? Ele estava lá, aguardando, né, as providências de Deus. Tá. Ele estava satisfeito com o seu trabalho e com a sua caminhada com Deus. Mas Deus viu que algo estava faltando, não para a satisfação de Adão, mas por causa do plano de Deus. Foi então que Deus iniciou o processo de transição de solteirice para o casamento. Eu lembro que dias passados eu falei sobre ser solteiro, né,
como glorifica a Deus, né? Jesus não casou. Deve olhar para isso, né? Então isso não tem problema nisso. E ele o fez não em resposta a alguma reclamação de Adão, mas sim por causa da sua própria sabedoria e compreensão do que é necessário para que sua imagem fosse refletida na terra. Percebam que é sempre para Deus, olhando para Deus, a vontade de Deus e os propósitos dele, não os nossos. Adão continua nomeando os animais e nesse processo percebe que nenhum deles é um parceiro. É em meio ao propósito que Adão vê a necessidade de ter uma companheira e, como resposta a isso, Deus cria a mulher, o casamento e o conceito de estabelecer uma nova família por meio da intimidade sexual e da procriação. Quando um homem e a mulher estão juntos, essa parceria entre eles reflete uma verdade mais profunda. A imagem de Deus é plenamente revelada não na masculinidade ou feminilidade isoladas, mas em sua união complementar. Tanto o homem quanto a mulher foram criados não apenas para andar com Deus, mas para andar juntos. Cada um trazendo a sua identidade e vocação de forma completa para o relacionamento um com o outro, de uma maneira que honre os propósitos para os quais foram criados, revelando assim a glória de Deus. Sempre será para Deus e conforme Ele planejou, né, todas essas coisas. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque o que nós estamos percebendo, o que nós estamos falando sobre quando a gente trata de sexualidade, que ponto que a gente chega, né? Que o sentimento do homem ele tem prevalecido sobre a vontade de Deus. Vamos botar prevalecido entre aspas aqui, porque Deus não está perdendo para ninguém. Mas os meus sentimentos, os meus desejos, eles são maiores. Na área da sexualidade, meus irmãos, tem sido uma perversão terrível no meio das pessoas, né? Essas coisas entram nas nossas casas, não há mais uma regra. E a gente fica pensando, meu Deus, que mundo louco, né, está sendo esse tempo nosso, que a gente não consegue compreender algumas coisas, por mais que as coisas estão tão banais, né, nos nossos dias. Mas se você vê isso no seu dia a dia, não precisa abrir um acesso, né, a esses meios sociais aí, de comunicação, mas você vê com seus olhos, andando, talvez alguém que é amigo, né, a gente vai perceber algumas distorções que para nós soa muito estranho quando nós comparamos isso com a vontade e o reino de Deus, né, que nós aprendemos do Evangelho, tá bom? Então, vamos pensar um pouco nisso. Afirmamos a nossa sexualidade. Sexualidade não é só apenas sexo, o ato, né? A partir da conjugalidade pactual do casamento. Parentalidade, eu não vou tratar disso hoje, na próxima semana, mas a parentalidade é como se fosse uma continuidade. Aí eu pus um pouco da definição disso para a gente pensar e dividir essas duas coisas. A parentalidade é o resultado da união conjugal, a conjugalidade, através da geração e da criação de filhos. Por isso que a gente fala parentes, então parentalidade. Nós não vamos tratar disso hoje. E conjugalidade é a união de duas individualidades, né, um homem e uma mulher, num projeto comum de intimidade e convivência. Uma rotina, né, que é compartilhada entre um homem e uma mulher, a partir, então, obviamente, do casamento. Dessa forma, a conjugalidade é o propósito de Deus de que um homem e uma mulher eles sejam unidos por uma aliança matrimonial, em conformidade com o que determina nas Escrituras Sagradas. Então, às vezes, uma pessoa não é casada, né? Ela é viúva, ela é solteira mesmo por uma opção, enfim, não importa muito isso. Mas o apontamento sempre vai ser para isso, né? Essa pessoa que não é casada, ou que é viúva, foi um dia casada. Uma pessoa que é solteira por uma opção, ela foi originada a partir, né, de uma conjugalidade. Então, nós precisamos entender, então, como que isso funciona à luz do olhar de Deus, à luz da vontade de Deus, o que as Escrituras prescrevem, né, sobre a convivência, a vida comum de
de pessoas entre um homem e uma mulher. Vou ter uma observação aqui que fora do conceito padronizado, então, por Deus, a sociedade, de uma forma geral, eu sempre uso a expressão fora daqui desse meio e convívio, né, cristão, eles vão incluir dentro dessas relações de conjugalidade a homoafetividade dentro de uma perspectiva, dentro de um conceito de diversidade familiar. Então, quando a gente estiver fazendo algumas afirmações e negações, nós vamos afirmar ou negar algumas coisas. E uma delas que nós vamos negar é esse tipo de relacionamento homoafetivo como prescrito por Deus e como normal. Ele não é normal para nós que somos cristãos, para nós que entendemos e olhamos para a palavra de Deus, né, como regra de fé e conduta. Então, essa afirmação desse ponto 7 aí de conjugalidade, ela surge a partir, então, do reconhecimento da condição do ser humano como imagem de Deus criada e restaurada. Então, não é uma coisa que nós inventamos. A igreja, então, surgiu, não sei de onde, né? E ela criou umas regras. Uma delas é que o homem tem que casar com a mulher. Não, isso é coisa de Deus. Como criador e como restaurador. Porque Deus é que vai restaurar-nos em Cristo Jesus. Então, isso nos leva a olhar para o pacto da aliança matrimonial concebido a partir das determinações de Deus sobre o casamento, sobre a família, cujo final disso tudo é glorificar o Criador e o Redentor. Isso passa pelo processo instituído pelo Criador, onde o casamento busca unir, busca procriar, aí a ideia de conjugalidade e parentalidade também, onde o homem e mulher, diferentes biologicamente, se complementam com o fim de servir a Deus, o Deus que os criou. Então, o nosso serviço, o nosso olhar, as nossas práticas, elas não são feitas aleatoriamente. Existe por trás disso, ou diante disso, ou que envolve tudo isso, um Deus, uma vontade, um propósito do Deus que nos criou. Tá? Por isso, meus irmãos, que a afirmação, então, da Bíblia como regra de fé e conduta, ela não é só em algumas áreas da nossa vida, ela é em todas as áreas do nosso viver. Quando você vai trabalhar, você vai ter que olhar para Deus, sempre. Como que Deus deseja que eu sirva, que eu trabalhe? Né? Para que eu trabalho? Tudo isso é Deus. Sim, Deus é o nosso Senhor. Né? E não é como dizem aí fora que nós obedecemos cegamente a alguém que nem vemos. Não, nós conhecemos e temos prazer também em obedecê-lo. O texto, então, que a gente deseja compartilhar, eu não transcrevi aí, mas vou ler para os irmãos, está ali em Mateus 19, de 4 a 6, está dentro de uma discussão, né, que algumas pessoas levam até Jesus Cristo, ou apresentam a Jesus Cristo, desejando uma resposta, lá em Mateus 19, 4 a 6, ele diz assim, a parte, né, que Jesus já está respondendo. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E Jesus continua. E que disse? Deus disse, por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Jesus está falando lá do princípio, quando isso foi instituído. E no verso 6 ele diz assim, ó, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Jesus estava indo, meus irmãos, para Galileia. Eu não vou fazer pregação em cima disso, a gente não vai fazer, porque é um estudo, né, de um tema, basicamente, ainda que envolva fé e sexualidade. Ele estava indo para lá seguido, né, quando a gente olha para o texto aí, por uma multidão, até uma imensa multidão. E no meio dessa multidão, alguns fariseus, e aí a gente pode botar aí entre parênteses aí, alguns líderes fariseus, alguns líderes religiosos, porque o texto diz que eles desejavam testar Jesus. Desejar testar vai além de aprendizado, além de desejar aprender alguma coisa nova, ou ter uma resposta realmente, mas eles queriam testar Jesus. E eles perguntaram sobre a possibilidade de um homem poder divorciar-se, repudiar sua esposa,
por qualquer motivo. Essa era uma pergunta deles para Jesus Cristo. O texto que nós lemos traz parte dessa resposta, porque depois Jesus vai continuar desenvolvendo o diálogo lá com eles. E então ele traz uma parte dessa resposta sobre essa pergunta que eles levantaram. E assim como fizeram com os 10 mandamentos, os judeus, né, transformando-os numa infinidade de mandamentinhos, uma porção de mandamentos, também estava agora buscando justificativas para sustentar, na verdade, a possibilidade do divórcio por qualquer motivo. Isso já estava em evidência no meio deles. Eles estavam, meus irmãos, essa pergunta deles, um tanto capciosa, porque queria testar Jesus Cristo, eles estavam tentando encaixar Jesus dentro de duas possíveis respostas para aqueles dias, para essa pergunta, de duas escolas bem conhecidas, que no meio dos judeus já era bem estabelecido, que era a escola de Shammai e de Hillel. Cada um tinha uma resposta para isso, para o divórcio. Mas eu quero só apenas, não entrar nos detalhes delas, mas apenas dizer que essas coisas ainda existem até os dias de hoje, né? Por quais motivos eu posso, então, me divorciar da minha esposa ou do meu esposo? Essa pergunta que eles fazem e a resposta também que Jesus vai dar está diretamente ligada que as Escrituras tratam sobre conjugalidade, sobre casamento, a união conjugal. Então, precisamos afirmar algumas coisas que são bem centrais nas Escrituras a partir disso mesmo. Onde Deus não defende nenhum tipo de divórcio, tá? Isso tem que ser muito claro para nós. O divórcio ele não é defendido por Deus na Escritura, porque muita gente vai olhar sempre nesse ponto, né? Olha, a Bíblia trata faz uma defesa ao divórcio. Não, ela não faz uma defesa ao divórcio, né? Se há uma concessão, ela vai estar estabelecida dentro de duas possibilidades, aí talvez no máximo, mas sempre por causa da dureza do coração. O que Jesus está mostrando para os judeus, que eles não estavam olhando de fato para os propósitos fundamentais de quando Deus estabeleceu o casamento, né, e a união conjugal. Vamos lá então. E Jesus então vai levá-los para o caminho, né, de olhar para as Escrituras. Vamos ver então o que as Escrituras fala. E nas Escrituras Deus não defende isso. Lá em Malaquias diz que Deus odeia o divórcio e a violência. Dito isso, Jesus em sua resposta encaminha aqueles homens para as Escrituras sagradas em como Deus estruturou a união conjugal. E no princípio o Senhor definiu que deveria ser entre um homem e uma mulher. Isso aí é bem claro. Deixarão suas famílias, formarão uma nova, que é a propósito de Deus, pela união de seus corpos em uma aliança. E aí, meus irmãos, isso é tão forte que a Bíblia repete essa expressão em outras oportunidades. A ideia de ser uma só carne, a ideia de inseparabilidade, indissolubilidade, não solvimento e assim por diante. Gênesis 2, a gente vê isso aí, Jesus está levando para lá, na verdade, Mateus aqui no texto, depois Efésios capítulo 5, vai tratar disso e outros textos também. Serão dois, uma só carne. E Jesus dá aos seus interlocutores uma conclusão intermediária. Eu falo intermediária porque ele continua o assunto, desenvolve um pouco mais adiante. Quando ele diz que o que Deus ajuntou, o homem não separe. Então, isso nos leva, então, sempre a olhar para o nosso coração de fato. É o nosso coração, os nossos desejos que vão levar, né, a esse tipo de atitude. De alguma forma vai estar envolvido. Seja um pecado, né, seja um enquadramento através de um adultério, não importa, né? Nós estamos nos rebelando de alguma forma com aquilo ou com aquilo que Deus instituiu e estipulou Deus desde o princípio. Então, toda essa estrutura básica, a partir do casamento, vai dar origem à parentalidade. Mais uma vez, nós vamos falar mais adiante, geração e criação de filhos. Vocês percebem que Deus tem um propósito e ele faz sentido? Nós estamos falando agora de casamento, conjugalidade, união entre um homem e uma mulher. Isso faz sentido.
Então, por isso que a frase que a gente muito usa, né, bem popular, ela é verdadeira, que a família é a base da sociedade. Isso é uma verdade. A família é a base da sociedade. Porque se a família se decompor, meus irmãos, toda a estrutura social se descontrola. A luta contra a família, agora não estou falando de separação apenas, mas a luta, o ideal que estão propondo de família não tem sentido. Não faz sentido, né, para nós quando olhamos para a palavra de Deus. Então você tem que entender isso, porque você é bombardeado com isso, seus filhos. Né? Não é para ninguém se apavorar, meus irmãos, é para olhar para isso com um olhar bem cuidadoso. O que Deus fala sobre isso e o que nós recebemos de informação sobre isso, o que está sendo imposto, né, de fora para dentro sobre essas questões. A gente está falando de um ponto, que é sexualidade. Mas não é só isso. Né? Então a gente tem que estar muito alinhado com a palavra de Deus sobre essas coisas. Então a família, se ela se descompor, tudo desmorona na sociedade. E o bem-estar começa na conjugalidade. Eu só vou dar uma palavra adicional aqui, meus irmãos, como eu estou falando de divórcio, o texto, né, nos leva a isso, para a gente pensar, antes de eu continuar fazendo, para a gente fazer algumas afirmações em cima dessa ideia e desse ensino de Deus sobre conjugalidade, que entra fidelidade, manutenção, tudo isso vai gerar família. Eu acabei de falar, e a Bíblia nos aponta isso, né, que sobre o divórcio, ele não encontra a aprovação de Deus. Isso é para que a gente pense de fato nele contra quase que uma contracultura mesmo cristã. Né? Deus vai fazer a sua permissividade, vai ter uma permissividade, como eu disse, por causa da dureza do nosso coração. Somos todos nós pecadores. Quando a gente vê, né, que o divórcio não encontra a aprovação, a gente vai perceber que há uma tolerância em pelo menos duas situações para que haja um novo casamento. Entra a questão de adultério, né? Alguns vão usar também bem forte a questão de abandono, mais baseado ali em 1 Coríntios 7. Quando Paulo expõe, né, esses assuntos sobre casamento, solteiro e todas essas coisas. Mas eu tenho aconselhado sempre aqui na igreja, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, orientado, porque também o divórcio ele está presente no nosso meio, está presente dentro da igreja, ele vai acontecer. E talvez a gente não deseja isso, né? E tantos outros pecados que não propriamente, né, possa ser uma separação. Eles estão presentes. Tudo isso precisa então de cuidado, de um olhar para Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sempre oriento que todos que passam por essa situação de divórcio, porque nós estamos falando de conjugalidade, e o texto nos trata disso, quando um caminho mais correto para tratar disso entre você, no seu casamento mesmo, é entender isso primeiramente, que ele não é algo desejado por Deus, senão algo que nós muitas vezes buscamos de alguma forma, por algum motivo nosso. Mas se ele não é desejado por Deus desde o princípio, e Jesus está falando isso aqui com aqueles homens, o que é bom que se faça? É que pessoas que passaram por isso, creio que já até fizeram isso que eu estou falando, falem com Deus sobre isso, no sentido, olha, Senhor, aconteceu na minha vida, pede perdão a Deus. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de forma de saúde, isso é saudável. Isso é olhado por Deus como bons olhos de alguém que entendeu esse processo e se arrependeu do acontecido. Por que isso é importante? Para que você viva a sua vida normal, agora, a partir de agora, bem e em paz com Deus. Não fique sempre trazendo para a sua própria vida, para o seu coração, né, ressentimentos, mágoas, coisas passadas, mas também não desconsidere que isso não é aprovado por Deus, mesmo na concessão. Mesmo na concessão, entende? Senão,
a gente vai ver que essas coisas, as igrejas, elas nem apontam, nem ensinam, nem tratam disso dentro dos seus ensinos. E o que é bom no final de tudo isso é que algo que não é aprovado, ainda assim nos dê um conforto em termos de paz, mediante o nosso procedimento de arrependimento e falar com Deus. Falar com Deus, então, a gente mostrar para Deus, olha, Senhor, isso realmente não é aprovado pelo Senhor, e eu peço perdão. Agora, siga a sua vida, né? Siga a sua vida agora casado, né? Siga em frente e sirva a Deus na nova condição que você está, mas entendendo dessa forma. Eu vou falar para os irmãos ainda que uma vez eu estava tão preocupado com esses estudos, faz anos isso, preocupado com esses estudos, porque eu estou falando por experiência, tá? Eu conheço igrejas, meus irmãos, que não tratam disso. E, assim, o entendimento é outro. E por causa disso, o índice de separação dentro da igreja, não estou falando de pessoas que chegam, às vezes, né, teve uma separação por problemas, a gente acolhe, porque são cristãos, são salvos, isso não tira a salvação, né? Mas o índice é muito alto. Ele repete, cada ano que passa, casais jovens, 1 ano, 2 anos, vão se separando. Vão se arrumando um novo casamento dentro da própria igreja. Por que talvez? Talvez porque não é ensinado. Ou a compreensão dos seus líderes é uma outra compreensão. Não mostra esse confronto que nós temos que ter diante de Deus nessas atitudes, tá bom? Esse tempo que eu estou dando para isso é um tempo mais de conforto, mas ao mesmo tempo também de ensino, para a gente tomar todos os cuidados, você cuidar do seu casamento desde agora. E principalmente nos casos que isso acontece, para que não aconteça de novo. Porque se a gente não entende, o que acontece? Pode acontecer de novo. Né? Porque a nossa lei diz só apenas o seguinte, né? Legalizou, está tudo resolvido. Mas não é bem assim, né? Dentro do que Deus nos ensina. Seguindo, meus irmãos, então, diante de que nós cremos como palavra de Deus que instrui de uma forma bem ampla sobre a sexualidade, inclusive como participante da nossa identidade, nós passamos sobre isso já, a gente afirma algumas coisas, os irmãos vão percebendo aí essas afirmações. Primeiro que o ensino claro das Escrituras Sagradas, quando Deus em seu amor criou-nos homem e mulher e declarou solenemente como boa a sua criação. Então nós estamos falando aqui de homem e mulher e da união primeiramente entre um homem e uma mulher. Também a união sexual entre o homem e a mulher é a única que torna os dois uma só carne. Com isso, como cristãos, afirmamos crer somente na relação heterossexual. E vocês lembram que eu fiz citação algumas vezes aqui, proposital, de que há igrejas, que a gente chama de inclusionistas, né? Que eles estão fazendo essa conjugação aí de homem com homem e mulher com mulher, para uma aceitação, vou botar entre aspas, por Deus. É como se nós estivéssemos forçando Deus a aceitar uma situação. A gente está tentando ensinar para a igreja o que a Bíblia fala. E uma das preocupações hoje dentro do cristianismo é a falta de tratar isso de forma clara dentro das igrejas, né? As igrejas não se posicionam biblicamente e vão aceitando. Então você vai tentando ajeitar as coisas para que todo mundo possa se acomodar. E não é bem assim, né? A igreja nem é nossa, né? Ela é de Deus. Então, apesar do pecado, Deus sempre pretendeu que nossos desejos sexuais sejam também satisfeitos apenas dentro do contexto da aliança do casamento entre sempre um homem e uma mulher adultos, que gera a conjugalidade dentro da vontade ou dos propósitos divinos. Nós queremos falar então de família, de vida, e temos que olhar para o propósito divino. Por isso que é importante a igreja, o entendimento dos irmãos que fazem parte da igreja, ser um entendimento dentro de um relacionamento, o mesmo entendimento. Senão você enfrenta problema.
Se alguém com quem você namora, com quem você casou, né, ele compreende que há uma liberdade, que as pessoas precisam ser, não devem ser mais tão tolhidas nos seus desejos, e ela é o seu, né, é o seu marido, essa pessoa é seu marido, ou é sua esposa, ou é o seu namorado, então você pode ter um problema muito sério aí, dentro dessa disparidade, esse entendimento diferente à luz das Escrituras Sagradas. Então começa antes, começa cedo. Começa quando após a criança ser gerada, já começa a ser ensinado essas coisas. Através só do olhar do pai e da mãe, como eles vivem, nossos filhos vão aprendendo e vão desejando isso para a vida deles. Mas vai chegar o tempo que você vai sentar com eles para ensiná-los na sua casa, vai discipulá-los, né, corretamente, o que significa isso. Para que depois, meus irmãos, ninguém venha mudar a mente dos seus filhos. A gente abre a internet para ver alguns vídeos dessas coisas, é assustadora, né? Há uma mulher que ela defende, ela viveu no cristianismo, não sei que foi, que vida ela teve no meio do cristianismo, ainda não tive a oportunidade de pesquisar ainda, vou fazer isso aí. O que ela fala do tempo que ela perdeu servindo a Deus, ela fala de Deus como alguém que é simplesmente indesejável, porque Deus proíbe, né, os nossos sentimentos. É assim que entende. Só que é uma pessoa jovem, é uma pessoa que tem milhares e milhares de seguidores, né, e que não são apenas seguidores por curiosidade, mas que gostam das suas ideias e adotam as suas ideias para suas vidas. Cremos também pelas Escrituras e afirmamos, né, que o casamento entre um homem e uma mulher, e somente isso, consiste em uma aliança ou pacto de vida, onde acontece mútua promessa de amor e fidelidade por toda a vida. Essa aliança visa proteger, sustentar e desenvolver o caráter moral, o caráter espiritual dos cônjuges, estendendo essas disciplinas às gerações futuras, que são os filhos, que eu acabei de falar agora, né? Que nós compreendemos e olhamos como vontade de Deus, nossos filhos vão aprendendo também que essa é a vontade de Deus, né? Precisa então ser destacado aqui que Deus condenou expressamente qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Casados que cometem adultério, relação sexual entre homens e mulheres solteiros, relacionamento homoafetivo, poliafetivo, e assim, isso aqui não precisa nem falar no nosso meio, né? Nós já estamos colocando o peso dentro do próprio casamento e do relacionamento sexual entre solteiros como condenável, né, à luz das Escrituras Sagradas. O que vão falar disso é que os sentimentos nossos estão sendo tolhidos e que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é muito antiga e ela não prevê o que acontece no século 21 na sua amplitude, né, os desejos das pessoas. No fundo, meus irmãos, é o meu desejo, é o meu sentimento. E o nosso sentimento né, a gente sabe que o nosso sentimento é perigosíssimo. Por isso, diante dessas afirmações, há algumas rejeições, e algumas delas são por causa da nossa crença em Deus e adoção da sua palavra como nossa regra única de fé e de conduta. Inclusive, isso está no nosso estatuto, tá? A palavra de Deus como regra de fé e conduta. Rejeitamos que possa existir uma forma de união sexual significando uma só carne, senão unicamente pela união heterossexual. Rejeitamos a normalização do direito de alterar e redefinir arbitrariamente, de acordo com as circunstâncias sociais e desejos pessoais, que o trato com o corpo, a família, os desejos sexuais sejam questões distanciadas de nossa nova vida em Cristo. Ou seja, se temos nova vida em Cristo, nós vamos ter que olhar para essas coisas todinho, tomar cuidado. Nossa forma de viver como família, né? Os nossos relacionamentos precisam ser considerados à luz da nossa nova vida. Aliás, o que fala 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova vida é, ou nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo,
tudo, meus irmãos, não é algumas coisas que eu tiro da embalagem, do pacote lá e ponho para fora e guardo as outras. Aquelas Deus não se mete. Tudo pertence a Deus, começando a sua própria vida. Você não consegue nem dar destinação ao seu destino, à sua vida depois da morte. É Deus quem faz isso. É só Deus. Deus é o Senhor da vida. E Ele é o Senhor também da morte. Rejeitamos que as relações sexuais sejam apenas por consentimento mútuo, sem considerar primeiramente as orientações de Deus para o casamento. Né? Então, primeiro Deus, né, aprovando e direcionando-nos para o casamento, e a partir daí sim, essas coisas, demais coisas vão acontecer dentro da área sexual. Rejeitamos que haja outras formas de união sexual aceitáveis a Deus fora do casamento monogâmico heterossexual. Então, portanto, repetitivo, mas Deus tem propósito nessas coisas, né? É sempre entendendo, meus irmãos, é hétero, né? Heterossexual, hétero é porque é diferente. Heterossexual é casamento entre diferentes, mas não diferentes de comportamento apenas, né? É diferente na formação, é orgânico, né? É homem e mulher, por isso heterossexual. Portanto, cremos biblicamente que não há aprovação e bênção de Deus sobre outras formas de união sexual. Está falando como cristãos. Né? Deus não abençoa nenhuma outra forma de união sexual fora do casamento que seja entre um homem e uma mulher de uma forma bíblica ainda, né? Uma forma bíblica. E por fim, rejeitamos que possa haver qualquer tipo de tolerância por parte do que chamam de justiça cristã sobre as relações sexuais adúlteras, homossexuais e outras relações não conjugais entre as pessoas. Rejeitamos que alguns que assim possam viver demonstrem a verdade do Evangelho de Cristo. Então, trazendo para dentro do nosso convívio cristão. Né? Não há verdade de Cristo em vidas que vivem promiscuamente, desconsideram os princípios, os preceitos de Deus para o casamento, para a vida cristã. Se queremos ser servos de Deus, meus irmãos, isso aqui não é peso nenhum. Há alegria, e há prazer, e há satisfação, e há uma vida completa, mesmo estando, né, nesse corpo corrupto, né, ou corruptível que nós temos, mas há uma vida plena quando nós estamos em Cristo. Quando alguém que é solteiro serve a Cristo como solteiro, isso é maravilhoso, isso é abençoador, é enriquecedor. Quando alguém que é casado serve a Cristo como casado, isso é enriquecedor. A fidelidade, né, dentro do casamento, da união conjugal, isso é coisa maravilhosa. Há satisfação nisso. E por que as pessoas vão tentar buscar algum outro tipo de satisfação fora dessas coisas? É porque os seus sentimentos, seus desejos ultrapassam. E aquele livro Desejo e Engano, do Albert Muller, ele é ótimo para assim, olhar aonde a pessoa é capaz de chegar nesses descuidos. É assustador, né, a forma como vai descrevendo ali. E tantos outros livros, né, que nós temos condições de ver. Tá bom, meus irmãos? Então, essas afirmações, essas rejeições, eu uso bastante do que eu tenho, né, naqueles 12 artigos de fé e sexualidade. Acho muito bom. É baseado bastante no Pacto de Lausanne, que é um encontro mundial de cristãos, né, e trata de todas as coisas, entre elas a vida cristã, né, comum, de família e tudo. E a defesa que eles fazem, graças a Deus, no nosso século, 2024, teve lá em Seul, e eles defendendo essas pautas cristãs, defendendo como servos de Deus, falando, essas afirmações, elas vêm de tudo isso. Claro que eu faço um resumo aqui, tento fazer também, trazer dentro de um princípio que eu posso transmitir melhor para os irmãos, mas é isso. Nossas afirmações continuam. A igreja deve continuar afirmando essas coisas e não afirmando outras que vêm de fora para dentro. Que quando nós botamos sob o crivo da palavra de Deus, a gente vê que não tem sentido, não faz sentido para nós, né? Quando nós vemos pessoas afirmando isso como nossos dirigentes,
nossas autoridades, nós precisamos olhar com bastante cuidado. Porque se nós apoiamos essas coisas, apoiamos essas pessoas, nós estamos achando que talvez elas sejam o centro do trono e não Deus. Há um Deus que está sentado no grande trono. E Ele reina, né? Todo o universo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esse momento, tá, irmãos? E façam, tendo perguntas, coloquem aqui. A gente vai ter bastante carinho e cuidado em responder. Talvez dia 20 de setembro, nosso último encontro será para isso. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Senhor do sexo, da sexualidade. E, Senhor Deus, é muito claro na Tua palavra que nos instrui. Ó Deus, mas como é bom, Senhor, quando diante dos nossos erros, pecados cometidos, Senhor, perdoa, Deus, mediante nosso arrependimento. Que bom que, Senhor, ó Deus, não nos condena em erros que nós cometemos, mas agora, ó Deus, arrependidos, nos colocamos diante do Senhor. Isso nos mostra, Deus, que estamos diante do Deus justo e amoroso. Muito obrigado, meu Deus. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Não ficamos seguros, ó Deus, fora do Senhor, distante do Senhor e da Tua palavra. Mas no Senhor, Pai, nós temos confiança. E sabemos, ó Deus, que tudo que o Senhor faz, permite, nos ensina e nos instrui, Pai, é bom e é o melhor. Entendemos, ó Deus, que nas dores, muitas vezes nos sofrimentos, o Senhor está cuidando de nós. Portanto, Pai querido, afirmamos a nossa fé no Senhor, a nossa dependência do Senhor, a nossa confiança de que o Senhor é o nosso Deus, aquele que, ó Deus, coordena toda a nossa vida e a nossa vontade. A nossa vontade, ó Deus, ela não é boa, perfeita e agradável como a vontade do Senhor. Então, muito obrigado, Deus, nos abençoe. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aniversariando por esses dias, de uma forma especial, Deus, agora, gratidão ao Senhor pela vida do Chiquinho, do irmão Orlando, do Jonas, meu filho também, ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor continue fortalecendo-os em fé e santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então temos agora um intervalo para tomarmos um cafezinho, tá bom?